Olá, sejam muito bem-vindos a essa sessão aberta de mentoria. É muito bom ter vocês aqui e hoje eu vou apresentar o plano definitivo para resgatar a sua folha de pagamento dos empréstimos consignados. Eu vejo muito funcionário público, assim como eu, sofrendo com os consignados, né? Se esforçam para danar para passar num concurso público e depois de estudar por muito tempo, receber um bom salário, começa uma vida de sofrimento. Eu tive essa mesma carreira, eu estudei para passar num concurso, fiquei super feliz, né, com o novo salário, aquela alegria. E aí depois é, conheci pessoas que começaram a se endividar, pessoas próximas a mim. Então eu convivi com vários colegas de trabalho que pegavam vários consignados e acabavam tendo uma vida apertada por causa disso. E é por isso que eu quero apresentar para vocês hoje aqui esse plano definitivo para resgatar a sua folha de pagamento dos empréstimos consignados. Então, se você está sofrendo com a sua folha de pagamento congelada, né, com o salário que entra e já vem aquele baita desconto, hoje eu vou apresentar para vocês uma solução definitiva para essa dor de vocês. É um passo a passo bem detalhado, é o que eu faria se eu estivesse com empréstimos consignados e eu espero que sirva para você. Baseado no conhecimento que eu já tive, nas minhas experiências de vida e nos conhecimentos que eu tenho do mercado financeiro, certo? Então, vamos deixar de conversa e vamos aqui para apresentar para vocês todo esse conteúdo bacana. Então, quem não me segue ainda, pode seguir lá no Instagram, André, Desenho de Vida Você, e tem muito conteúdo bom toda semana. Então, vamos começar um pouquinho, gente, fazendo um apanhado geral do que é o consignado, né? Uns conceitos gerais desses empréstimos consignados. Então, o consignado, ele nada mais é do que um empréstimo com taxa de juros mais atrativas. Mais atrativas do que o quê, André? Mais atrativas do que outros empréstimos que existem aí no mercado. Do que o CDC, do que o cheque especial, do que o cartão de crédito, certo? Então, ele é um dos empréstimos com a taxa de juros mais atrativa. Então, é um desconto que já vem em folha de pagamento. Então, esse é um empréstimo que, quando você recebe o teu salário, já é descontado ali na folha de pagamento junto com a empresa. Esse dinheiro nem chega a chegar no banco, né, na tua conta corrente, para poder você movimentar. Então, é um dinheiro que você já nem trisca nele, certo? E quem tem direito a esses empréstimos consignados? Trabalhadores, CLT, que tem uma carteira de trabalho assinada, né? Aposentados e pensionistas têm direito também. Servidores públicos, que é o público que a gente vai focar e falar aqui hoje, né? Vai ser o nosso foco dos consignados hoje vai ser os servidores públicos. E também militares das Forças Armadas. E o que todas essas pessoas, todo esse público tem em comum? Né? Eles têm uma renda fixa e até mesmo previsível. Então, eles têm um salário todo mês ali que é previsível, aquela renda entra com uma certa frequência, e isso dá uma segurança, né, para os bancos poder conceder o empréstimo. Por isso que é uma das formas de crédito mais baratas do mercado. Por quê? Porque o banco tem certeza que você vai receber aquele salário e, além disso, ele já faz um acordo para que ele retire esse dinheiro da folha de pagamento, né? Da tua folha de pagamento. Então, é uma segurança muito grande que o banco tem que ele vai receber esse dinheiro, tá? E isso leva o quê? A uma taxa média de juros aí de 1 a 2% ao mês, é a taxa que varia mais ou menos esses empréstimos, a maioria deles estão dentro dessa taxa de 1 a 2. Tem alguns bancos que trabalham com uma taxa um pouquinho menor do que 1 e outros bancos que trabalham com taxas maiores do que 2%, mas isso são as exceções. Né? É um empréstimo que pode ser dividido aí em até 96 vezes, né? A maioria deles começam aí com 72 parcelas e chegando até 96 parcelas, dependendo do convênio da instituição com o banco. Então, é um prazo muito longo e você pode ter até 9 contratos ativos de consignado com a instituição, com as instituições financeiras. Então, é um empréstimo muito fácil, com juros muito baixos, com um período muito longo para pagar e com uma grande possibilidade de contratos ativos para se ter. E existe uma coisa que eu quero falar para vocês agora, que é o cálculo da margem consignável. Isso é muito interessante, porque somente não, né? Até 30% do teu salário líquido é o que é chamado de margem consignável.
Então, por lei, somente 30% do teu salário líquido, ele pode ser aplicável para o consignado, tá? O banco não pode pegar 100% do teu salário, 50% do teu salário. O máximo que ele pode pegar é 30% do salário líquido, descontado na folha. Houve uma atualização da lei permitindo que até 35% do teu salário líquido seja a tua margem consignável. Então, houve esse acréscimo aí de 5%, só que tem um detalhe. Esse spread de 5% positivo que foi concedido é exclusivamente para pagar dívidas com cartão de crédito. Então, se você tem consignado, tem 30% lá de margem de consignado já na tua conta, mas você está endividado com cartão de crédito, você pode pegar mais 5% do teu salário líquido de consignado para tentar pagar os juros desse cartão de crédito, que é um juros muito mais alto. Certo? E aí, vamos fazer aqui uma simulação de como fazer esse cálculo da margem consignada. Então, suponhamos que a pessoa que tem um salário de R$ 4.000 líquido no mês, tá? Então, ela faz o cálculo da margem consignável dela de 30%, então ela pode ter até R$ 1.200 do teu salário todo mês, descontado diretamente na folha de pagamento com os empréstimos consignados. No caso da margem de 35%, esse valor sobe para R$ 1.400 por mês, sendo que R$ 200 vai ser exclusivamente para pagar débito com cartão de crédito. Tranquilo? Então, eu quero fechar com uma pergunta. Você sabe quantos por cento do teu salário líquido está comprometido com as prestações do teu consignado? Muita gente não faz ideia de quantos por cento do salário já está com consignado. Eu escutei histórias outro dia no jornal, e isso é comum, a gente vê na televisão, nos jornais, funcionários que têm 100% do teu salário comprometido com consignado, que não recebe um centavo no final do mês quando entra o salário, porque todo o salário é descontado, e ele acaba tendo que pegar um outro consignado para poder passar o mês, e todo mês ele entra nesse ciclo dos consignados, e é preciso recorrer à justiça para fazer valer aí a lei dos 30%. Então, eu te pergunto, será que o teu banco hoje, ele cumpre a regra dos 30% de desconto de consignado no teu salário? Uma jogada que o banco faz, geralmente, é quando chega nos 30% dos consignados, ele começa a fazer CDC para você, que é o crédito direto ao consumidor. O CDC, ele vai descontar do dinheiro que cai na tua conta corrente, e não lá na folha de pagamento. Então, o que ele faz? Ele desconta na folha 30%, e aí desconta mais ainda de você quando cai o resto do teu pagamento na conta corrente. Então, fique atento, né? Pega uma canetinha, anota e vê lá quantos por cento do teu salário está indo consignado e vai no banco e cobra o teu direito. Beleza? Um detalhe, gente, por que existe essa regra dos 30%? Né? Para que não possa comprometer a tua capacidade de vida, a tua capacidade de alimentação, né? Das premissas básicas da vida humana. Então, se você compromete mais de 30% do teu salário com dívida, toda essa outra parte fica comprometida. Então, a lei vem para dar essa proteção, tá? E aí, algumas dicas valiosas aqui sobre consignados, para a gente começar, né? O consignado, ele não pode ser a sua reserva de emergência. Então, o que eu vejo? Muitos colegas servidores públicos pegando empréstimo consignado porque não tem uma reserva de emergência. Então, aconteceu alguma coisa, algum imprevisto ali, um acidente de carro, uma viagem inesperada, umas férias não planejadas, material escolar das crianças, pagar os impostos do começo do ano, e aí ele não estava preparado para aquilo, não tem uma reserva de emergência e acaba recorrendo para um empréstimo consignado que o gerente do banco está ali sempre pronto para fornecer a uma taxa de juros bem baixa e um período bem grande para pagar. Então, cuidado, né? O consignado ele não pode ser a sua reserva de emergência. Pode ser para uma situação pontual, pode, mas não de forma definitiva. Então, o consignado, ele engessa o teu orçamento mensal e diminui a tua liberdade de escolha. A partir do momento que você se compromete a entregar parte do teu salário todo mês, descontado em folha, para o banco, você acaba engessando, né, o teu salário, o teu orçamento mensal começa a ficar cada vez mais congelados. E se você vai pegando mais consignados, você vai congelando ainda mais esse orçamento mensal e a tua liberdade de escolha, aquela flexibilidade para tomar decisões e para fazer coisas,
você acaba perdendo, porque você vai estar congelado, você não tem muita possibilidade de mexer no teu orçamento mensal, você não tem muita possibilidade de fazer as coisas que você gosta. Então, tome muito cuidado. A terceira dica é a facilidade de pegar o dinheiro, essa facilidade de pegar o empréstimo, que muitas vezes você pega o empréstimo até sem precisar. Né? Eu conheço histórias de gente que faz empréstimos com o banco simplesmente porque o gerente trata ele muito bem, porque é amigo dele, aí o gerente liga naquele dia, olha, eu estou precisando aqui fazer um consignado para bater as minhas metas, será que você não poderia, né, pegar um pouco mais de empréstimo aqui, ter uma taxa especial esse mês que o governo concedeu e etc e tal. E a pessoa às vezes não está nem precisando daquele empréstimo consignado, mas ele acaba fazendo mais um empréstimo consignado e não vê o impacto que isso está causando na vida financeira dele. O quarta dica, o banco vai te dar corda para você se enforcar. Então é aquele ditado, o golpe está aí, né? Cai quem quer. Então, o banco, gente, ele vai te oferecer. O banco vive de oferecer crédito, de oferecer empréstimos. Então, ele quer que você use lá os seus 9 contratos de consignado, que você chegue no seu limite de 30% do orçamento mensal, né? Porque assim ele vai ganhar dinheiro. Então, cuidado com as ofertas daquilo que você não precisa. E é o famoso ditado do barato que sai caro. Então, tome bastante cuidado. Outra dica, pode ser um aliado, igual eu falei para vocês, mas somente se utilizado de forma isolada e não de forma contínua. Então, se você teve uma situação de emergência e você não tinha sua reserva, usa, mas não usa isso de forma contínua. Não faz vários consignados um atrás do outro. Usa, aprende a lição, forma a tua reserva de emergência e sai dela. Então, por exemplo, a reserva de emergência, pagar um cheque especial que você entrou sem querer, né, aquele mês que apertou, pagar um cartão de crédito que naquele mês, depois das férias, você não teve o dinheiro para pagar, mas, claro, o ideal é que você tenha uma reserva de emergência para poder quitar essas coisas. Se não tem, faz um consignado rapidinho, resolve esse problema e depois quita esse consignado mais próximo, mais rápido possível e cria a tua reserva de emergência para não precisar mais recorrer a ele. Tá? Se virar uma rotina, a questão de pegar os consignados, você vai estar cada vez mais andando numa corda bamba, né? E a solução definitiva é organizar as suas finanças e viver uma vida simples. Não tem segredo, não tem mágica, o passo é organizar a tua vida e o teu estilo de vida. E aí eu vou mostrar para vocês, né, uma outra dica importantíssima que pouca gente está ligada e que tem resolvido a vida de várias. Né? O meu papel como mentor, gente, no meu programa de mentoria, na mentoria O Resgate, é justamente fazer isso, dar dicas, facilitar a tua vida, né? Inserir nesse processo de acompanhamento dicas e processos que vai facilitar a resolução das tuas dívidas com mais segurança, com mais velocidade. Essa é uma dica que eu tenho dado para os meus alunos e para os meus amigos sobre a taxa Selic. Pouca gente entende, né, o que é a taxa Selic, o que é essa taxa básica de juros do mercado e qual o impacto que ela tem na vida da gente. Mas o que acontece? Desde agosto do ano passado, essa taxa Selic foi reduzida ao valor de 2% pelo Banco Central. Então, é a menor taxa de juros aí da história. E o que isso tem a ver com o teu consignado? Se você fez um consignado antes de agosto de 2020, é improvável que você tenha pegado um consignado com a taxa mais alta do que ela é hoje. Então, o que você pode fazer? Você pode ir até o seu banco, aproveitar que a taxa Selic está em 2% e fazer uma renegociação desse teu consignado. Fala, olha, eu sei que agora tem condições de juros mais baratas, eu quero fazer uma renegociação do meu consignado para baixar a taxa de juros do meu empréstimo e, consequentemente, baixar o valor da minha prestação. Certo? Então, esse é o insight. Isso serve para consignado, serve para CDC, serve para financiamento imobiliário. Então, ou você pode fazer essa negociação com o teu próprio banco ou com outros bancos. Você pode fazer essa transferência desses créditos para outros bancos. E aí aproveita que a taxa está baixa, faz uma renegociação, que eu tenho certeza que se você for no banco e você tem um empréstimo de antes de agosto de 2020, você vai ter uma grande surpresa quando fizer essa renegociação, porque o valor vai abaixar consideravelmente. Essa outra dica, quando você perde o cargo que tinha, né, e aí houve uma redução no salário, vai ao banco negociar o teu consignado, porque pode ser que o teu consignado esteja muito mais do que os 30%, 35% ali que pode ter no teu salário. Então,
Então, por exemplo, a pessoa tem uma função de chefia, né, e ganha ali um salário de 10 mil reais, e aí ela perdeu essa função de chefia. Só que ela tinha os consignados atrelado a 10 mil reais, certo? E agora ela voltou a ganhar um salário de 5 mil reais, por exemplo, porque ela perdeu a chefia. Agora, imagine um impacto de 30% de 10 mil reais, 3 mil reais, sobre um salário de quem ganha 5 agora. Então, quando você perde o teu cargo, você pode ir ao banco fazer essa renegociação daquele consignado que tinha sido adquirido com aquele salário maior, porque senão a coisa vai ficar muito apertada. Outra dica, eu vejo gente que tem empréstimo consignado, às vezes mais de um empréstimo consignado, e tem investimentos feitos também junto ao banco. É aquela história do gerente que oferece, ele vai pegando, mas ele tem ali um fundo de investimento, ele tem um CDB, ele às vezes tem um dinheirinho na poupança, às vezes tem um título de capitalização ali no banco e que ele poderia resgatar para pagar esses consignados, né, que tem uma taxa de juros maior. Então, sempre que você tiver um empréstimo para pagar, dê preferência a pagar esse empréstimo, tá? Em vez de guardar esse dinheiro na conta, porque a taxa de juros do empréstimo ela é sempre maior do que aquela taxa de juros que você vai receber com os investimentos. Agora, tome cuidado para quê? Para você não gastar todo o dinheiro que você tem ali guardado, talvez uma reservinha, e aí você ficar vulnerável. Então, pegue parte do teu dinheiro, pague o empréstimo consignado, mas deixe ali aquela gordurinha para te dar uma segurança, tá? E aquilo, é uma coisa aparentemente inofensiva, né? Que está ali a juros muito bons, taxas muito boas, prazos muito longos para pagar, mas tome cuidado, porque pode ser um grande perigo. É como tomar banho num lago, né? De algas calmas. Então, você olha um lago, um rio de águas muito calmas, e você, poxa, não vejo perigo naquilo ali. Mas a maioria das mortes no Brasil de afogamento são em rios e lagos. Então, apesar de parecer tranquilo e calmo, se você não tiver cuidado, não tiver preparado e não se organizar para fazer aquilo, você pode estar entrando num grande perigo. E é uma armadilha muito fácil de entrar, só que difícil de sair. Então, por isso que eu chamo de armadilha, né? O consignado é muito fácil de você ir lá pegar, a oferta é muito boa, mas depois que você pega e você se atrela ali a 72, 84, 96 meses para pagar aquela dívida, você vai ver que não é tão bom assim e que para sair vai dar um trabalhinho. Pronto, dicas valiosas dadas. Agora eu quero mostrar para vocês como que a gente vai calcular o risco do empréstimo consignado. Então eu quero que vocês entendam, toda vez que vocês forem pegar um empréstimo consignado, vocês lembrem desse cálculo de risco para ver qual que vai ser o impacto disso na vida de vocês. Então veja bem, o nosso exemplo lá da pessoa que ganha 4 mil reais de salário líquido e ela acaba tendo na sua vida, né, um padrão de vida de 4 mil reais. Por quê? Porque ela ganha 4 mil. Então ela já se organizou, ela já mora num lugar que dá para pagar com esses 4 mil reais, ele frequenta lugares que o salário dele dá para frequentar, ele compra em mercados que o salário dele dá para comprar, ele tem um carro que o salário dele dá para comprar, então ele vive um padrão de vida de quem ganha 4 mil reais líquido por mês, certo? E aí, um certo mês, ele viajou, tirou umas férias, aconteceu alguma coisa, e ele teve que pegar ali um empréstimo consignado, e ele pegou aí um empréstimo com parcela de R$ 1.200, descontados diretamente na folha de pagamento dele, que é ali os 30% que ele tem de direito. E aí, o que acontece? Ele pode pegar isso em 72 vezes, em 84, em 96. Olha só, 6, 7 ou 8 anos com uma dívida atrelada à folha de pagamento dessa pessoa, desse funcionário público. Até aí, tudo bem. Então, o que acontece? 4 mil menos 1.200, ele fica com um saldo remanescente caindo na conta bancária dele todo final do mês de R$ 2.800. E aí eu te pergunto, a pessoa que tem um padrão de vida de 4 mil e ela passa a receber agora todo mês 2.800, como que ela vai manter o padrão de vida? Como que ela vai manter aquele padrão de vida de 4 mil reais que ele tinha, sendo que agora ele só ganha 2.800? E esse é o problema dos consignados e que as pessoas não conseguem ver, né? Ela está acostumada a ter um padrão de vida e a partir do momento que ela pega um empréstimo por causa de uma emergência que aconteceu,
ela começa a congelar o salário dela, ela começa a engessar o salário. E aí, a maioria das pessoas não conseguem pensar o seguinte: eu peguei um consignado, vou diminuir o meu salário líquido que vai entrar na minha conta, eu preciso rever o meu padrão de vida, eu preciso rever, né, a forma como eu vivia. Então, e a maioria das pessoas não pensam sobre isso, tá? E aí, imagine, gente, pegar um empréstimo e engessar o teu orçamento mensal por 6, 7, 8 anos e ainda ter o salário congelado pelo governo. Por que eu estou dizendo isso? Nos últimos anos, o governo fez leis de congelamento de salário dos servidores públicos. Então, vários servidores de vários órgãos estão com os salários já congelados, já há 1, 2 anos sem aumento. Agora, imagina você se comprometer a uma dívida de 6, 7, 8 anos, sabendo que teu salário está congelado, que você não tem perspectiva de ter um aumento sequer da inflação. Então, esses R$ 2.800 que ele tem disponível hoje, a cada ano que passa, com o salário congelado e com o valor da inflação, o poder de compra dele vai diminuindo e a situação dele vai ficando cada vez pior. Certo? Por isso, gente, o segredo está o quê? Em realizar mudança no padrão de vida e nos hábitos de consumo. É preciso rever o padrão de vida, preciso rever os hábitos de consumo. Por quê? Porque a renda diminuiu. E isso é que as pessoas têm dificuldade de enxergar quando pegam um consignado. Porque mudar hábitos, né, e mudar padrão de vida é uma coisa dolorosa para as pessoas. Mas, infelizmente, é um sacrifício que tem que ser feito. Senão você vai entrar num ciclo da falência, que é esse ciclo que eu vou mostrar para vocês. Né? A pessoa chega ali e pega um consignadozinho. Ah, é só um, é só dois, é R$ 200 por mês durante 90 meses. Né? Um juro muito baixo. Tá tudo bem, eu estou ganhando bem. Aí vem uma lei e congela o teu salário. Você para de ter aumento. Né? Aí você não ajusta os teus hábitos e o teu padrão de vida. Aí no próximo mês você não tem dinheiro de novo. Chega no começo do ano, não tem o dinheiro para pagar impostos, não tem dinheiro para pagar material escolar e outras coisas mais que sempre acontece no começo do ano. Aí você vai e pega mais um consignado por mais 80, 90 meses. Congela mais ainda o teu salário. Aí você não tem mais margem para consignado. O banco fala, olha, não posso mais te dar aqui mais do que 30% do teu salário. Aí você faz o quê? Você cai no CDC. Você pega um crédito direto ao consumidor, que é muito mais caro, porque você já não consegue pegar mais consignado. E aí você está com consignado, com CDC, e mesmo assim você não está dando conta, e aí naquele mês você começa a cair no cheque especial, começa a deixar de pagar o cartão de crédito, e aí você entra no ciclo da falência, num ciclo de dor de cabeça, de perda de qualidade de vida, né, de perda de muita coisa. Então tem que tomar muito cuidado, porque o consignado é o primeiro passo para você entrar no ciclo da falência, se você não fizer esse ajuste dos teus hábitos e do teu padrão de vida. E aí, vamos começar a mostrar para vocês o que é esse plano definitivo, né, que eu me propus a trazer para vocês hoje. E eu tenho certeza que esse plano vai funcionar para vocês, porque já funcionou para muita gente, tá? Não é coisa que eu tirei só da minha cabeça, é coisa que eu estudei e eu vi acontecer, eu vi pessoas implementando, então eu sei que isso aqui funciona e fruto de muita pesquisa também, né, de muita leitura e de muito conhecimento. Então, a primeira estratégia que eu quero trazer para vocês é resgatar um investimento e quitar o consignado. É aquilo que eu falei, tem gente que tem investimentos, que tem dinheiro em aplicações financeiras, em CDB, em fundo de investimento, em poupança, até em títulos de capitalização, e está com consignado na conta, está pagando juros de um empréstimo. Então, o que eu recomendo? Saque esses investimentos. Para a estratégia número 1, a gente termina ela com um passo, que é simplesmente sacar os teus investimentos e amortizar, né? Quitar o consignado, ou se não for possível quitar, amortizar ao máximo essa dívida, diminuindo o valor da parcela e te dando ali uma folga a mais no salário todo mês. Tá? Então, é uma estratégia muito simples e fácil de ser aplicada. A estratégia número 2, caso você não consiga aplicar a número 1, é renegociar a taxa de juros com o seu banco. Então, nessa estratégia, você vai concluir também com um único passo,
que é o quê? Você vai lá conversar com o teu banco e tentar renegociar aquela taxa de juros. Como eu falei para vocês, a taxa Selic agora a 2% é um excelente momento para fazer essa renegociação. Né? Você vai e tenta baixar os juros e preste atenção para quê? Para que você possa manter a quantidade de parcelas e o valor dessa parcela. Ou, se possível, reduzir o valor da parcela, tá? Mas, assim, tome cuidado, porque quando você vai no banco, ele tende a estender o prazo e diminuir o valor da parcela. Então, foque, olha, eu quero diminuir a taxa de juros, mantendo a quantidade de meses que eu tenho para pagar e diminuindo o valor da parcela. Aí você vai obter uma vantagem, certo? Renegociação com o teu banco. A estratégia número 3 é fazer a portabilidade do consignado, né, do crédito consignado, para um outro banco que não o seu banco. Então, se você não conseguiu pagar com o investimento que você tinha na estratégia 1, se você não conseguiu renegociar aquela dívida com o teu banco a uma taxa boa, você vai para a estratégia 3, que é fazer a portabilidade, tá? E essa estratégia 3, ela vai trabalhar em conjunto com a estratégia 4, que é quitar antecipadamente as parcelas do teu consignado. Então, essas duas estratégias, trabalhando juntas, é o mais efetivo, assim, para você conseguir quitar o teu consignado em menor tempo e reduzir o valor dele. E como é que essas estratégias vão funcionar juntas, tá? O primeiro passo é pegar as informações do teu consignado com o banco atual. Então, você vai chegar no teu banco e vai pedir para o teu banco um documento chamado DDC, Documento Descritivo de Crédito, relativo ao teu consignado. Nesse documento, vai estar descrito tudo sobre aquele consignado. Quantas parcelas já foram pagas, quantas faltam pagar, qual é a taxa de juro mensal, qual é o custo efetivo total, qual foi o valor que pegou de empréstimo, qual que é o valor remanescente dessa dívida. Então, todas as informações vão estar nesse DDC. Esse documento, o banco tem até um dia útil para te fornecer. Então, é uma coisa muito rápida e fácil de ser solicitada, sem muito rolo nem burocracia. Então, pegou o DDC, você já tem um documento para quê? Para ir para o passo 2, que é procurar um banco com taxa de juros menor que o banco que você está, para poder fazer a portabilidade desse empréstimo. Por quê? Você está procurando um banco com juros menor para diminuir o valor da tua parcela e te dar uma folga no final do mês. E aí, o que você faz? Sim, André, eu já estou com o DDC, agora quais são os bancos? Qual banco eu vou procurar? Você vai procurar um banco que tenha ligação com a instituição que você trabalha e que esteja listado aqui, ó, na lista de bancos e taxas do Banco Central. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo para vocês, mas vou mostrar aqui agora como que isso acontece, tá? Então, você tem aqui, dentro da página do Banco Central, vocês vão conseguir acessar aqui, ó, a lista de bancos que faz crédito para pessoa física, servidor público, tá? Consignados para servidores públicos. Tem a lista de consignados para funcionários que não são servidores públicos, então aqui você consegue ver também. No caso, a gente está analisando a lista de bancos que fazem créditos para servidores públicos. E aí você tem a lista dos bancos, ordenados por taxa de juros, do menor para o maior, tá? Mensal e anual. E aí o teu papel agora vai ser o quê? Entrar em contato com esses bancos e fazer a pergunta se ele aceita a portabilidade do banco X para o teu banco e desse consignado atrelado à empresa que você trabalha, certo? Então, está aqui a lista de bancos. Tem aqui 38 bancos que trabalham com consignados para servidores públicos, bancos e instituições financeiras como um todo. Então, a minha dica é que vocês procurem aqui nessa lista para evitar de pegar uma instituição financeira que não esteja aí regulada pelo Banco Central, certo? Opa! Deixa eu ver. Isso. Então, qual que é o passo 3 agora? O passo 3 é você entrar em contato com o banco escolhido e fazer a comunicação da intenção da portabilidade. Gente, isso aqui é a mesma forma que acontece com o número de celular, que foi uma coisa muito comum, né, nos últimos anos, quando foi possível a portabilidade do número do celular para outras operadoras. Então, aqui é a mesma coisa,
né? Você vai no novo banco e solicita a portabilidade do teu consignado que está lá no banco velho. Você não precisa falar nada com o teu banco, é a mesma coisa do telefone, você não precisa ligar para a tua operadora para comunicar, né? O banco novo, ele vai fazer um comunicado para o banco velho, dizendo que você solicitou aquela portabilidade. E aí, o seu banco atual, onde você tem um consignado, ele tem a opção 1, que é te oferecer uma contraproposta para que você permaneça no banco, reduzindo a taxa de juros, né? E aí eu te falo para você se ligar no custo efetivo total para ver se essa dívida vai ter um custo maior ou não. Então, ele vai te fazer uma contraproposta. Veja se a taxa de juros está atraente, está melhor do que a do banco que você está indo, do banco novo. E se a contraproposta for boa, você permanece, faz ali a renegociação e vida que segue. Diminui a parcela do teu empréstimo, diminui a taxa de juros e mantém o número de parcelas. É o plano perfeito. Ah, a contraproposta não foi boa, eu quero seguir com a portabilidade. Então, o que o teu banco vai poder fazer? Nada. Ele vai fazer a portabilidade, vai passar o teu empréstimo para o novo banco e com isso você vai ter, né, o valor dos juros reduzido e o das parcelas também. Agora se liga, o valor da taxa de juros para reduzir o valor da parcela. Então, é duas coisas encadeadas. O que você quer? Eu quero reduzir o juro. Para que eu quero reduzir juro? Para diminuir o valor da parcela, para diminuir o valor da minha dívida, certo? Então, fiquem atentos. E o passo número 4, tá? Depois que você fez a portabilidade, você foi para o novo banco, reduziu as parcelas do teu consignado, e agora o que você precisa fazer? Você precisa mudar os teus hábitos. É aquilo que eu já venho falando. Rever o padrão de vida e organizar as finanças. Para quê? Para você ajustar o teu orçamento mensal à nova realidade do teu salário com esses consignados. Então, ajuste a tua realidade, ajuste a forma como você vive, os hábitos de gastar, os lugares que frequenta, se come muito em casa, se come muito na rua, se gasta muito de Uber, de carro, de gasolina, como que você pode ajustar alguns hábitos na sua vida para fazer com que o teu novo orçamento se encaixe dentro da tua realidade. Tá? E aí você tem duas opções, mudar os hábitos para reduzir os gastos desnecessários, ou você tem a opção também de procurar fazer uma renda extra. E eu bato muito em cima da tecla da renda extra, porque eu vejo muita gente focado em redução de gastos, né? Em redução de gastos através da mudança de hábito, e eu vejo pouca gente dedicada a fazer mais renda, a buscar uma especialização, a buscar uma promoção no trabalho, a buscar fazer uma outra coisa para ganhar uma renda extra, né? E dar ali um plus no orçamento mensal. Então, fazer uma renda extra, gente, é uma coisa muito interessante, muito importante, e tem várias formas hoje aí de você fazer renda extra, né? Usando o cartão de crédito para ganhar pontos, enfim, várias coisas aí, formas ativas e passivas de fazer essa renda extra, tá? E o passo número 5, formar uma reserva de emergência. Por que eu coloquei o passo 5 como uma reserva? Porque se você não tem a reserva e você fez lá a portabilidade, reduziu, mudou teus hábitos, mas você ainda não tem aquela reserva financeira, você está sempre na corda bamba, né? Você está sempre ali no que eu chamo de zona de vulnerabilidade. Se acontecer qualquer imprevisto na tua vida, você tende a recorrer para o consignado de novo. Se você bater o carro, se você precisar fazer uma viagem de emergência, você vai acabar recorrendo para esses empréstimos. Então, organiza a tua vida, começa a montar a tua reservinha de emergência, para quê? Para você não cair de novo na armadilha. E o passo número 6 do plano definitivo é começar a adiantar o pagamento das últimas parcelas. Porque quando você paga as últimas parcelas, você tem uma redução do valor dessas parcelas, porque os juros é deduzido e essa parcela fica num valor muito menor. Então, vejam só, tá? Com o desconto conseguido lá no valor da parcela, quando você fez a portabilidade de um banco para o outro, procure adiantar as parcelas do final, ganhando um grande desconto nessas parcelas. E aí eu vou deixar o link para vocês aqui também da calculadora de quitação antecipada. Essa é uma calculadora lá do portal do Ministério Público de Santa Catarina,
então, se vocês botarem no Google aí, vocês vão achar também. É uma calculadora que ela vai dizer, né, vai simular para você aqui quanto fica a antecipação das parcelas do teu empréstimo. Então, por exemplo, vamos botar aqui um contrato que foi assinado em 3 de novembro de 2020, tá? Vamos aqui para a calculadora. E aí, o que ele fala? O valor da parcela. Tá, temos uma parcela de R$200. Qual que é a taxa de juros aplicado nesse empréstimo? 1,5% ao mês. O dia do vencimento, dia 10. Data de quitação. Informe a data em que deverá ser calculada a quitação antecipada. Então, vamos começar a quitação antecipada a partir de 10 de março. Quantidade de parcelas que você deseja pagar a partir da quitação. 20 parcelas depois da data de quitação. E aí, quando você faz aqui, ele vai te mostrar, né, a data de vencimento da parcela, o valor e o valor acumulado que você está pagando dessa dívida. Então, se você ver aqui as últimas parcelas, ó, a primeira começa com R$200, né, que é o valor da parcela, mas se você for pagar a última, ela está saindo por R$150. Então, você tem uma economia de R$50 nessa parcela. Então, o ideal é que você consiga pagar uma que está vencendo e pagar uma aqui do final com esse desconto. E aí você vai conseguindo se livrar mais rapidamente desse consignado. Você vai dar uma turbinada nesse prazo que você tem para pagar esse consignado. E isso é uma coisa, gente, que eu trago no meu programa de mentoria. A ideia do programa de mentoria é fazer com que vocês acelerem os seus resultados, é te dar essas ferramentas, é te dar esses insights, esses atalhos, né, que eu tenho para você conseguir ter um objetivo com mais segurança, com um tempo menor. Então, lá na mentoria O Resgate, é isso que eu faço com meus alunos e o que eu quero trazer aqui para vocês também. Então, e fique atento, gente. Quando você estiver nesse processo aí do plano definitivo para se livrar dos consignados, alguns bancos podem se recusar a fazer o adiantamento das parcelas lá do final, tá? Mas isso é garantido, então você tem direito de fazer. Se o teu banco não quer fazer, procure outro banco que faça. A portabilidade está aí para isso. Teu banco não quer? Vai para outro banco. Né? Hoje a gente tem essa flexibilidade de poder trocar de bancos muito mais facilmente. As taxas de juros estão ali no site do Banco Central, muito acessíveis. Né? Só basta ligar para o banco, fazer um contato, e eu tenho certeza que esse banco vai te atender muito bem, porque ele quer pegar o teu empréstimo. Tá? E aí, se o banco se recusar a fazer o adiantamento, você pode ir para o PROCON, né? Pedir o teu direito ali de consumidor para fazer o adiantamento das parcelas, mas se você não quer entrar com essa briga no PROCON, tem um juizado especial e, na terceira opção, fazer outra portabilidade. Vou para outro banco, não quero ir para o PROCON, não quero ir para o juizado, né? Eu vou fazer com outro banco, vou procurar um banco que aceite e vou fazer a minha portabilidade novamente. Então, esses são os 6 passos, né? E quem quiser, gente, eu vou aproveitar, quem está aqui no ao vivo, eu sempre dou assim, prioridade para quem está no ao vivo, né? Então, quem está no ao vivo e quiser a apresentação desses slides, me manda um direct lá no Instagram, falando, olha, André, me manda aí a apresentação de hoje em PDF, que eu vou enviar para vocês que estão aqui no ao vivo. Quem estiver assistindo a gravação, a aula gravada depois, que eu vou subir para o YouTube, não vai conseguir esse PDF, né? Porque eu priorizo quem está no ao vivo, quem está aqui participando, quem está aqui com a gente colado. Então, os 6 passos anotados. Então, anotem no caderninho de vocês, sigam esses passos e depois me conta, tá? Como que foi esse processo de vocês para sair desses consignados. E aí, gente, chegando aqui um pouquinho perto do final, eu vou trazer perigos e armadilhas que você vai encontrar ao seguir esses 6 passos. Esses perigos e essas armadilhas, elas podem impedir o teu avanço, podem te dar certas dores de cabeça junto ao banco, junto às instituições financeiras. Então, se ligue nesses perigos e armadilhas. O primeiro deles é não aceitar refinanciar o seu empréstimo em vez de fazer a portabilidade. O que acontece? O teu banco ele vai te oferecer um refinanciamento em vez da portabilidade. Só que o refinanciamento ele tende a ser uma opção mais cara, porque refinanciar ele vai estender o prazo do teu empréstimo, diminuindo o valor da parcela,
e aumentando o valor da dívida, só que vai te dar uma sensação de folga, só que ele estendeu o prazo e estendeu o valor da dívida. Então, isso ficou muito mais caro. A portabilidade, não. A portabilidade é você migrar de um banco para o outro, reduzindo apenas a taxa de juros e o valor da parcela, tá? Então, não caia nessa, exija a portabilidade e não caia no golpe do refinanciamento, porque geralmente ele é mais caro, estende o prazo e o valor da tua dívida aumenta. O segundo perigo e armadilha que eu vejo muito os bancos fazerem, as instituições financeiras, é oferecer uma portabilidade com troco, né? Ele oferece um troco quando você migra de um banco para o banco dele, do banco velho para o banco novo oferece um troco nessa portabilidade. Mas, na verdade, gente, isso é uma estratégia para te seduzir, né? Para fazer com que você aceite esse troco. O que ele faz? Quando ele faz isso, na verdade, ele, além da portabilidade, ele faz um refinanciamento do teu consignado. E aí ele vai te oferecer um troco por esse refinanciamento. Só que ele não conta que fez o refinanciamento. E aí, muita gente acha que o banco é bonzinho e vai te dar esse dinheiro, gente. O banco não é bobo, gente, pelo amor de Deus. O banco está ali para ganhar dinheiro, para te emprestar cada vez mais. Então, ele não vai te devolver um dinheiro que você já pagou. E eu vou mostrar isso aqui para vocês fazendo uma conta, né? Então, o que ele faz quando ele te oferece um troco? Ele geralmente estica o prazo da tua dívida, podendo até aumentar os juros dessa dívida e o valor total a ser pago. E, em troca disso, ele te oferece um troco e você fica feliz por achar que está ganhando um dinheiro de volta, um dinheiro de uma dívida que você já pagou. Então, veja esse exemplo aí da portabilidade sem troco e da portabilidade com troco, para vocês não caírem no golpe do troco. Portabilidade sem troco. É a portabilidade tradicional, é o normal, é o café com leite e o feijão com arroz. Então, o que você tem aqui? O exemplo do Pedro. Pedro está no banco X, tem lá seu consignado de 72 parcelas de R$ 142,83, uma taxa de juros amiga de 1,8% ao mês, e o Pedro já pagou 24 parcelas desse consignado. Aí, o que acontece? O Pedro achou um banco muito mais atrativo, o Banco Y, e o Banco Y aceitou pegar o consignado do Pedro a uma taxa de 1,19% ao mês. E aí o Pedro, que tinha de 72 parcelas, já tinha pago 24, ficou com 48 parcelas ainda para pagar no Banco Y, só que agora o valor da parcela diminuiu para R$ 125, porque a taxa de juros também foi reduzida. Então, Pedro economizou no valor total da dívida R$ 837 com essa portabilidade, e ele reduziu o valor da parcela em 18,56%. Então, a portabilidade tradicional, gente, a de verdade, que foi criada pelo Banco Central para facilitar, né, essa concorrência entre as instituições e facilitar a vida do consumidor, para que ele tenha esse poder de negociar com instituições, de fazer pesquisa de preço e mudar quando achar um preço melhor, né, ela exige o quê? Redução da taxa de juros. Então, a portabilidade, pela norma do Banco Central, tem que reduzir a taxa de juros e tem que reduzir o saldo devedor, mantendo o número de parcelas que a pessoa devia. Ou seja, Pedro devia ainda 48 parcelas lá no Banco X. Então, ele vai para o Banco Y devendo 48 parcelas também. E aí, qual é a vantagem? Reduziu a taxa de juros e reduziu o valor total da dívida. É para isso que serve o financiamento, para você fazer essa jogada e ter um alívio no teu orçamento e ter uma diminuição dessa dívida. E aí, os bancos inventaram a portabilidade com troco, que na verdade não é uma portabilidade, é um refinanciamento. Ele faz a portabilidade, em seguida mete um refinanciamento por trás, você não viu que ele fez um refinanciamento, e ele te oferece o seguinte, né? O Pedro fez lá, está lá no seu banco X, 72 parcelas, já pagou 24, e faz uma portabilidade com troco para o Banco Y. Só que o Banco Y agora, o que ele fez? O Pedro tinha 48 prestações só para pagar. O Banco Y pegou e refinanciou o consignado do Pedro, colocando agora 72 prestações para ele pagar, não diminuiu o valor da parcela dele e fala para ele o seguinte, olha, Pedro, o valor da parcela não diminuiu porque eu vou te dar um troco de R$ 1.337. Eu vou te dar esse dinheiro na tua mão, você vai poder fazer o que você quiser com esse dinheiro. E esse dinheiro seria o desconto que você teria na parcela. É a mesma coisa, estamos elas por elas. Só que
O Pedro, ele já tinha pagado lá no Banco X R$ 3.427 da dívida que ele tinha no Banco X, que foi as 24 parcelas de 142 que ele pagou. E aí, quando ele vai para o Banco Y devolve para ele 1.300, dizendo que é um bônus, e o saldo da dívida do Pedro vai para R$ 10.000 de novo. Então, Pedro ganhou R$ 1.337 na sua conta, mas Pedro andou para trás porque a sua dívida voltou para o valor de R$ 10.000. E as 24 parcelas que ele pagou, ele praticamente perdeu. Então, gente, não caia no golpe da portabilidade com troco. O objetivo aqui não é obter uma vantagem financeira com a portabilidade no sentido de ter um dinheiro na nossa conta. A ideia é obter o benefício de reduzir a taxa de juros, reduzir o valor da parcela e reduzir o valor final da dívida, mantendo o número de parcelas que você já tinha. Não pode aumentar o número de parcelas, a não ser que você autorize. O Banco Central diz que é proibido na portabilidade aumentar o número de parcelas, a não ser que o cliente autorize, que é o que acontece geralmente com a portabilidade com troco. Os clientes acabam autorizando para pegar um dinheirinho ali na conta e acaba não vendo que isso é um baita prejuízo, tá? Então, se ligue na armadilha do consignado da portabilidade com troco. A terceira armadilha, não aceite aumentar o valor ou o prazo da sua dívida quando fizer a portabilidade. A única alteração é a diminuição da taxa de juros e, consequentemente, o valor das parcelas. Tá? Então, não pode, gente, aumentar o prazo da dívida, não pode aumentar a quantidade de parcelas quando você faz a portabilidade, certo? A não ser que você aceite, isso está lá no normativo do Banco Central. E lembre-se, por que você não vai aceitar? Porque o seu objetivo é quitar essa dívida. O seu objetivo é sair do consignado. Então, por que você vai autorizar aumentar o prazo dessa dívida? Né? Não faz sentido. Então, quarta armadilha, não aceite a venda casada de outros produtos. Quem nunca ouviu falar que o banco faz venda casada? Né? Então, assim, tomem muito cuidado, é uma prática proibida. Então, a portabilidade, né, ela é um serviço único, ela não pode estar ali atrelada a outros produtos. Então, o novo banco pode tentar te empurrar outros produtos, como seguro, títulos de capitalização, previdência, etc., né, alegando que se você não fizer aqueles produtos, você não vai conseguir ter um bom relacionamento e não vai conseguir fazer a portabilidade, tá? Mas não é assim. Então, assim, novos produtos trazem novas taxas, e novas taxas a serem pagas pode ser que façam com que você perca aquela vantagem que você está tendo na redução dos juros do teu consignado, na redução do valor da tua parcela. Então, cuidado com isso, diga não, obrigado, quero só a minha portabilidade mesmo e obtenha a vantagem dessas reduções dos juros e da parcela. E a quinta armadilha, o quinto perigo, né, é o quê? Não aceitar a portabilidade para instituições financeiras desconhecidas que oferecem taxas de juros muito atrativas e muito menores do que os bancos tradicionais. Então, cuidado com aquilo que o barato sai caro, desconfie de taxas muito maravilhosas. O golpe está aí. Então, vá lá naquela lista de bancos do Banco Central que eu mostrei para vocês, vou deixar aqui na descrição do vídeo também no YouTube. Então, vá lá, façam um confere e não pratiquem com instituições que não estejam lá na lista. E aí, André, durante esse caminho, durante esse passo a passo que eu mostrei com vocês, durante esse planejamento, podem acontecer alguns aborrecimentos no caminho. E eu vou falar com vocês alguns desses aborrecimentos. Né? Na mentoria, a gente consegue fazer esse acompanhamento lado a lado, eu sigo vocês nesse plano, passo a passo, passo por cima dos aborrecimentos com vocês e vamos tentando resolver isso muito junto. Então, um dos aborrecimentos que você vai encontrar no caminho para fazer essa portabilidade. Primeiro é o teu banco atual se recusar, né, ou está enrolando para fornecer as informações sobre o seu empréstimo. Ele tem um dia útil para fazer isso. Então, assim, se ele está enrolando, isso pode ser um aborrecimento, isso pode te dar ali uma certa dor de cabeça. Segunda coisa, o banco atual está se recusando a fazer a portabilidade. Pode ser que aconteça, pode te dar uma dor de cabeça, tá? O banco atual quer cobrar uma taxa para fazer a portabilidade. Também não pode cobrar taxa para fazer a portabilidade.
O banco novo, ele quer aumentar o valor da dívida, aumentar o prazo, aumentar o valor das parcelas, aumentar o prazo da sua dívida. Isso não pode, tá? A não ser que você autorize, mas via de regra não pode, tá? O banco novo quer que você abra uma conta e começar a pagar tarifas bancárias. Gente, pode até ser que ele solicite ali uma abertura de conta, mas pagar a tarifa bancária só se você quiser. É uma norma do Banco Central, todas as instituições financeiras têm que ter um pacote de serviços gratuito. E muita gente não sabe disso e acaba pagando todos os meses vários reais ali, 20, 30, 40 reais, 50 reais de tarifa bancária. E muita gente nem usa os serviços do banco, como impressão de cheque, saque em dinheiro e espécie. Então, existe um pacote de serviços básicos que o Banco Central obriga toda instituição financeira a fornecer a seus clientes. Então, fique ligado e veja as condições desse pacote básico, que às vezes você está pagando tarifa bancária sem precisar. O novo banco, ele quer que você aceite outros produtos como seguro, consórcios, título de capitalização e previdência. Então, não aceitem a compra casada, esses aborrecimentos. E o último aborrecimento, o banco atual ou novo não quer aceitar a quitação antecipada. Aquilo que eu falei para vocês, tem banco que às vezes pode se recusar a fazer isso, mas é um direito do consumidor. E aí, o que você pode fazer para solucionar os aborrecimentos? Não adianta eu dizer aqui as dores, os sofrimentos, e não dizer para vocês como vocês vão solucionar esses problemas, né? Então, numa escala de ordem de prioridade, o que eu aconselho vocês fazerem? Teve algum desses aborrecimentos, do banco está impedindo o processo, está dificultando, está oferecendo coisas que você não está feliz? Entre em contato com o SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, ao cidadão do banco, tá? Então, você vai lá no SAC do teu banco, liga, conta a historinha, o que está acontecendo e vê se eles resolvem. Se o saque não funcionou, vai à ouvidoria do banco. Tá lá no teu cartão, sempre tem um número ali, na internet você consegue achar com facilidade, e faz uma reclamação na ouvidoria interna, na ouvidoria do banco. A terceira ação para você solucionar esses aborrecimentos é fazer uma reclamação no site do Banco Central. Né? Existe lá um campo de reclamações sobre instituições financeiras, você vai relatar a situação e o Banco Central vai comunicar essa instituição financeira, dando um prazo aí, geralmente de 5 a 7 dias para ela se pronunciar, né, sobre aquela denúncia, sobre aquele assunto. Não resolveu com o Banco Central, você vai fazer uma reclamação no PROCON da tua cidade. Vai no PROCON com toda a documentação, com todo o histórico, abre essa reclamação. Não resolveu no PROCON, aí a última saída é você ir até o juizado especial, ir para a área da justiça, né, para poder fazer com que os teus direitos sejam cumpridos. E aí, um detalhezinho é que no juizado especial, se o valor, né, que você está ali discutindo, se esse valor for até 20 salários mínimos, você mesmo pode fazer sem precisar de um advogado, mas é sempre bom a companhia de um advogado, acho que facilita muitas coisas nesse processo. Tá? Então, gente, esse é o passo a passo que eu quis mostrar para vocês hoje sobre os consignados, sobre os riscos, sobre as armadilhas e o passo a passo para vocês conseguirem se livrar desses consignados com mais segurança e com mais velocidade. E isso é o que eu trago na minha mentoria, que eu chamo de O Resgate. É uma mentoria para te dar segurança e velocidade a tomar as decisões financeiras, para quitar tuas dívidas e se tornar um poupador. Então, na mentoria O Resgate, eu trago para vocês uma metodologia avançada para que você saia do ciclo da falência aplicando os segredos que vão te fazer lidar melhor com o seu dinheiro e resgatar a tua saúde financeira de uma maneira muito simples e natural, mudando hábitos do teu dia a dia. Nesse programa de mentoria, eu forneço um acompanhamento personalizado para cada um de vocês. Um processo com muita prática e feedback para a gente ir acompanhando o passo a passo que vocês estão realizando e como que está a evolução do processo. Nós vamos fazer junto a sua análise financeira, saber como está a tua situação hoje, o que precisa ser mudado, e vou te levar das dívidas aos investimentos, das dívidas ao primeiro investimento, formando a tua reserva de emergência e te dando todos os direcionamentos para que você possa se tornar um investidor. O grande segredo da mentoria é esse passo a passo, é esse mapa, é fazer te levar do ponto A ao ponto B, é te tirar das dívidas e te levar para os investimentos. É isso que a mentoria, o meu programa de mentoria, que eu chamo O Resgate, se propõe a fazer. E como é que funciona esse programa de mentoria? Né? Eu tenho um programa individual, que são 6 encontros online de 1 hora e meia,
que dão aí aproximadamente 6 meses de acompanhamento personalizado. É um plano individualizado, com passo a passo para você quitar suas dívidas, montar sua reserva de emergência e se tornar ali um investidor com o primeiro investimento. É o contato mais próximo que tem comigo, com atividades personalizadas, né? E o investimento para você fazer essa mentoria individual é o valor de 1.997, podendo ser pago em 12 vezes de R$ 199,70. Ah, André, é muito caro. Gente, olha quanto isso sai por dia. R$ 6,65 por dia. É aquele suco que você toma na hora do almoço no restaurante. Você vai estar investindo para solucionar problemas financeiros na tua vida, fazer uma verdadeira mudança de mindset, da forma como você lida com o seu dinheiro, organizar as tuas dívidas, quitar os teus consignados, quitar as tuas dívidas e se tornar um investidor. E se você não tem condições de fazer o programa individual, tem um programa de mentoria em grupo, onde eu atendo de 6 encontros online de 1 hora e meia, até 6 meses de acompanhamento também, só que com um plano em grupo, fornecendo momentos individuais, com um passo a passo também para você quitar suas dívidas e montar sua reserva de emergência e se tornar um investidor. Nesse programa, o investimento é de 997, podendo ser pago em 12 parcelas de 99,70, tá? O que dá aí R$ 3,32 por dia. É o cafezinho da padaria que você toma, né? R$ 99,00 por mês, R$ 3,30 por dia, para você fazer uma mudança na tua vida financeira. E essa mentoria, para você saber se ela serve para você ou não, para quem que é essa mentoria? Essa mentoria é para você que está preso no ciclo da falência, trabalhando, pagando contas e sempre está no sufoco. É para você que já tentou formar sua reserva de emergência, mas sempre acontece algo e você desiste e volta para a estaca zero. É para você que não aguenta mais sofrer com a falta de clareza sobre como melhorar os próprios resultados financeiros. Você que já tentou de tudo e sente que perde muito tempo tentando lidar melhor com a vida financeira de maneira errada. E você que busca ter segurança para tomar as melhores decisões financeiras. Tá? E reconhecer e essa aqui é a mais importante, reconhece que um mentor dá mais velocidade e dá mais segurança para alcançar os seus objetivos e os seus resultados financeiros. Se você quiser conhecer melhor o meu programa de mentoria, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Lá no meu Instagram, vocês conseguem acessar também pelo link da bio. E aqui tem toda, gente, uma descrição, não vou ler para vocês, mas tem toda uma descrição do programa de mentoria, né? Como que eu acelero os teus resultados, como que eu vou garantir a tua melhoria, porque o meu método é único, né, e eficiente, como que eu te ajudo a ganhar dinheiro, né, um passo a passo, né, de todas as coisas que você vai ter aqui nessa mentoria, no acompanhamento personalizado, no plano que a gente monta para você, né, o plano perfeito, individualizado para as suas questões. E uma coisa importante, gente, o programa de mentoria, tanto individualizado quanto em grupo, ele é para quem tem um perfil para participar desse programa de mentoria. E como é que você vai descobrir se você tem um perfil para participar do programa? Preenchendo este questionário aqui, preenchendo a ficha de aplicação. Quando você preencher o questionário, você vai respondendo as perguntas aqui para mim e no final eu vou analisar as suas respostas e em até 48 horas eu te dou uma resposta para a gente ver se você se enquadra, né, para fazer o programa. Porque o programa, gente, é para quem está com vontade de realizar, para quem está com vontade de mudar a sua vida financeira, para quem está com vontade de rever hábitos, quitar dívidas, se tornar um poupador. E a gente precisa saber se o meu perfil bate com o teu perfil, se a gente está alinhado com esses pensamentos. E se você fizer a aplicação, responder um questionário, né, e você não for aprovado, não se preocupa. Por quê? Porque se você não tiver o perfil para participar nesse momento da mentoria individual ou da mentoria em grupo, eu vou te guiar, eu vou te mostrar o que você tem que fazer para que você possa estar pronto, né? E na próxima oportunidade você fazer parte aí da mentoria individual e da nossa mentoria em grupo, se for o caso. Então, muito obrigado a vocês que estão aqui. Passa lá no Instagram, dá uma curtida, preenche o formulário de aplicação e espero que tenham gostado dessa aula, desse conhecimento e vem para a mentoria o resgate, que eu quero resgatar vocês. Muito obrigado.